inclusive, que o Arias está forçando a barra para trocar o Fluminense pelo Cruzeiro a partir de janeiro do ano que vem. Agora, se liga na semana do Cruzeiro. Na quarta-feira tem jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão. Aí depois, no sábado, tem a final da Sul-Americana no jogo contra o Racing. E o torcedor do Cabuloso? Tá como, hein? Segunda, terça, rápido, rapidíssimo! Quinta, sexta, Caio Jorge! do herdeiro da 10 do Cruzeiro! Vou te contar, a ansiedade a mil, chega Natal, mas não chega dia 23, tá difícil, rumo ao Paraguai, viu? Menos de uma semana pro jogo do ano para o Cruzeiro. Final da Copa Sul-Americana, na capital Assunção. A gente confia que nós vamos voltar aí à gloriosa Libertadores. Mas você tá muito tranquilo, se o elenco tiver assim, é o ouro. Tô não, o coração aqui tá disparado. Só não esqueçam que antes tem Brasileirão, depois de amanhã. E o jogo contra o Corinthians? Ele é importante também, tá? É um toque, é um salzinho, sabe? O tempero. Mas a gente tá com cabeça lá na Sul-Americana, que acredito que com ela a gente vai ter o acesso a Libertadores. Você tem quantos anos? Tem 10. Você já viu um jogo tão importante do Cruzeiro? Não. A última final internacional disputada pelo Cruzeiro foi na Libertadores de 2009, contra o Estudiantes. Daí você tira a importância dessa nova final. E não são só os torcedores que estão nesse clima de ansiedade, não. Sem dúvida nenhuma, a gente, o grupo todo, a torcida está ansiosa aí por essa final. É um jogo muito importante pela história, por tantos anos sem ter uma final internacional, mas a gente precisa estar concentrado, precisa estar focado no jogo contra o Corinthians, também é muito importante para a gente. O principal objetivo é ter a concentração no máximo para não deixar o jogo da final atrapalhar isso. Pensar na final, beleza, mas sem muita ansiedade, por favor. Uai, tá difícil, não tô conseguindo nem dormir direito. Aquela minha pressão. A gente fica emocionado porque é o clube que a gente ama e vamos que vamos, né? E você, na condição de torcedor, tá tranquilão ou tá nervoso pensando nesse jogo tão importante? Eu tô tranquilo. Quero começar falando sobre John Arias e Cruzeiro. Raposa tem insistido nessa história, há quem garanta inclusive que o Arias está forçando a barra para trocar o Fluminense pelo Cruzeiro a partir de janeiro do ano que vem. Antes de gravar esse boletim, conversei com o Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, e ele disse, abre aspas, não existe nenhuma chance de vendermos o Arias para o Brasil, fecha aspas. Podemos descartar essa história. O Fluminense vai preferir perder dinheiro do que negociar o Arias com um concorrente como o Cruzeiro. A tendência é que de fato ele saia do Flu no fim dessa temporada e vá jogar na Europa. A melhor proposta em mãos hoje é do Galatasaray, que topa bancar cerca de 13 milhões de euros fixos e mais 2 milhões de euros em bônus. O Arias é o nome dos sonhos de Fernando Diniz, Alexandre Matos e companhia, mas não deve haver acordo, beleza? Então aí estamos na contagem regressiva para o sábado, onde o Cruzeiro entra em campo em busca aí do título da Copa Sul-Americana. Essa semana não vai passar de jeito nenhum para a torcida do Cruzeiro. Porém, antes tem aquele jogo contra o Corinthians, Campeonato Brasileiro, é um jogo importante, mas eu já ouvi de muita gente, vou com o time titular, se eu sou treinador eu iria com o time reserva, enfim. A informação que a gente tem é a seguinte, o técnico Fernando Diniz vai mesmo mandar a campo contra o Corinthians um time alternativo, ele não quer correr nenhum risco de perder jogador para o final de semana para esse jogo contra a equipe do Racing, que vale aí a Copa Sul-Americana, tá? O Cruzeiro então ficou de folga no domingo, houve essa mudança na programação, os jogadores que vinham treinando muito aí durante a semana passada, então tinha programação de um treino pro domingo, mas esse treino ontem a turma foi liberada, descansou e volta às atividades hoje na Toca da Raposa 2. Bom, o técnico então Fernando Diniz vai comandar hoje mais uma atividade aí na Toca da Raposa 2. Amanhã o último treinamento e às 2 horas da tarde
vai rolar o Aerozeiro lá no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Então, o torcedor do Cruzeiro podendo aí se despedir e desejar boa sorte ao time celeste. Em relação aí a especulações, possíveis contratações do Cruzeiro, essa semana tanto os atletas quanto a diretoria celeste estão focados aí nessa final diante do Racing pela Copa Sul-Americana no próximo sábado. Quem sabe o Cruzeiro não conseguindo esse título aí que não tem em sua galeria de troféus e que vai garantir uma vaga direta à Copa Libertadores e à Recopa Sul-Americana. Não seria nada mal, né? Bom, o Cruzeiro então segue essa preparação e uma boa notícia, uma notícia que é muito legal, principalmente porque a gente tem um carinho muito grande por esse cara, né? O Maurinho Berro d'Água. Ele foi convidado aí pela Conmebol e tem aquele show. Esse show acontece antes do início aí do jogo e o Maurinho Berro d'Água vai representar aí o Cruzeiro. Ele que é autor daquela música Azul, então a torcida do Cruzeiro gosta, conhece. O Maurinho que já foi comentarista de jogo do Cruzeiro aqui na Rádio 98, então já começou bem essa final para o Cruzeiro, viu? Por falar nisso, o Racing, adversário do Cruzeiro, no sábado, venceu ontem de virada o São Lourenço e o time argentino vem aí de 5 vitórias consecutivas. Então, já que está vencendo tanto assim, está muito próximo de conhecer a sua derrota aí, quem sabe no sábado. Observando em relação ao treinamento de hoje, ao treino de terça-feira e, claro, na quarta-feira a gente traz aí uma provável escalação. Mas, senhores, a informação é uma só. O técnico Fernando Diniz vai mandar o Cruzeiro a campo contra o Corinthians, não vai ser o time titular, eu sei que muitos de vocês até discordam disso, mas o Fernando Diniz já deixou claro, inclusive já conversou com a diretoria e com os próprios atletas de que o Cruzeiro vai com um time alternativo para encarar o Timão. Valeu com esse joguinho assim, quarta-feira, 11 horas, o Corinthians vai jogar a vida que eu digo, gente, é assim. É uma chance de tentar algo de Liberta e, consequentemente, uma vaga na Copa do Brasil. Porque o Corinthians está fora da Copa do Brasil. Indo para a Liberta, estará. Então, um jogo muito mais importante para o Corinthians do que para o Cruzeiro. Sendo assim, com os desfalques, além dos desfalques, ele tem que poupar mais gente? Eu já falei que eu não pouparia, né, CJ? Eu acho que 15 dias sem jogar, você vai ficar 20 dias sem jogar se não enfrentar o Corinthians. Você já tem 3 titulares. Não, 15, né? Vai dar 15 o total, né? O Cruzeiro jogou no final de semana, no outro final de semana, vai dar 15 o total. Vai dar 15 o total. 2 semanas sem jogar. Mas eu acho que assim, já são 3 jogadores fora, né? Eu falei a respeito disso aqui na semana passada. Você já tem 3 jogadores que obrigatoriamente estão fora, 3 titulares. Ou seja, você vai mandar a campo 8 titulares se você resolver mandar o time todo. O goleiro a gente não conta. Aí eu te pergunto. Porque o desgaste do goleiro é pequeno. Tá, mas aí é um desgaste. Não tem Cássio, Corinthians, Cássio, Taquera, nada a ver. Ah, não. De boa? Acho que não. Não vejo problema, não. Aí eu falo até o desgaste psicológico. Mas só falando que o Cássio também tem sofrido muito com uma lesão muscular. Agora eu não lembro se é no adutor? O Cássio, se houver uma necessidade física de ser poupado e tudo, e quiser poupar desse jogo contra o Corinthians, eu não, sinceramente, acho que o Cássio é um goleiro muito experiente pra isso abalar ele a ponto de desestruturar o Cássio. Só pergunta. Mas, enfim, tira o goleiro, são 7 jogadores de linha que você escalaria titulares. Você tem 5 substituições pra fazer. Ou seja, você pode trocar quase todos os seus titulares ao longo do jogo. Eu não vejo motivo pra não usar. A não ser, claro, que tenha algum jogador numa condição especial mesmo, né? Um cara que, não, esse cara aqui não vai aguentar por conta do desgaste e tudo, tá num momento físico mais complicado. Aí você vai fazer uma gestão disso. Mas eu acho que os titulares precisam jogar, CJ. Que seja 20, 25, 30 minutos nesse jogo, acho que eles precisam jogar para pegar ritmo, para chegar bem para esse jogo importante que é o do sábado contra o Racing. Concordam? Eu concordo. Ainda mais você que jogou. Eu concordo. Eu acho que jogar 45 minutos seria um bom tempo. Pra dar ritmo, isso mesmo. 15 dias sem jogo, eu acho que é muita coisa. Só treinando é completamente diferente o ritmo de treino, o ritmo de jogo. Aqui isso é verdade. O ritmo de jogo, e de fato é verdade. Eu acho que o Cruzeiro, ele pode começar com o time em reserva também. E colocando os jogadores de acordo com o andar da partida, e colocando os jogadores titulares. Ele pode fazer isso também. Mas eu acho que eles têm que jogar. Concordo com o Grace. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.